galera! Olha só, voltamos! Eu voltei. Depois desse pequeno hiato, vamos chamar de hiato. Hiato? De 6 meses praticamente. Sempre 6 meses, né? Sempre 6 meses. É um semestre de ócio, mentira. Nossa, semestre de exatamente. sofrência, que é o tema de hoje. Exatamente, ó. Temos até uma plaquinha aqui agora, ó. Vocês viram? Obrigado, Anne. Beijão. A gente vai falar sobre Vamos sofrência. falar de um assunto que a gente manja. Sofrência. Sofrimento. Sofrimento. É isso aí, sofrência. Mas Aquele ritmo sertanejo da música popular. Que ele muito bem Exatamente. entende porque ele gosta pra caramba. Vamos falar de sofrimento. O sofrimento existe pra quem é cristão, Vinícius Lago? Responda pros É telespectadores. claro que não, na verdade nós não devemos sofrer. Aliás, você sofrer é um dilema de pecado. Você sofrer é que você está com um problema espiritual. Você tá com aquele seríssimo, famoso né? encosto. Como é que você pode sofrer Encosto, sendo que a encosto. vida cristã é uma vida de alegria, de bênçãos? Rapaz, que isso? Que sofrimento o quê? Você não é próspero. Bom, é isso que a gente ouve na maioria das vezes. E o que está totalmente, redondamente, completamente errado. O sofrimento, ele existe na vida do cristão e do ímpio, não importa qual seja a sua classe, qual seja o seu título, qual que você deseja ser chamado. O sofrimento, ele existe porque o mundo é mau. O sofrimento, ele existe porque nós necessariamente precisamos sofrer as consequências dos nossos pecados. E o sofrimento existe porque Deus quer e vai provar a nossa fé, provar o nosso caráter e através desse sofrimento nos moldar, nos modificar. uma coisa que a gente muitas vezes, e até a gente estava conversando antes de fazer o vídeo, é que tem aquela ideia de que o sofrimento muitas vezes é apenas para os ímpios, e muitos cristãos têm essa Sim. ideia de que não, por que eu vou sofrer se eu tenho Cristo, se eu tenho Jesus? Se eu sou filho de Se Deus, eu não sou tem por filho que de eu tô Deus, por que sofrendo. eu vou sofrer, né? É. E esse, na verdade, essa é uma concepção errônea, não é? Sim. E não só errônea, mas assim, quando a gente nega o sofrimento como se ele não pertencesse à vida cristã, veja, aquele que nem poupou nem o seu próprio filho, não nos dará juntamente com ele todas as coisas. E todas as coisas, meu querido, não é só a parte boa da glorificação de Cristo, não são só as promessas bacaninhas que tem no Evangelho, não. Tá tudo englobado ali. Tem o Sim. sofrimento porque é uma crescente. Nós precisamos subir os degraus do sofrimento para conseguir entender o que de fato é essa glorificação, a justificação, o que de fato nós somos em Cristo Jesus. Exato. Essa ideia de que o crente não vai sofrer ela é uma ideia antibíblica, né? Nós vemos em todas as escrituras, na providência de Deus, a maneira como ele trata o seu povo, a maneira como ele resgata o seu povo pelo meio do sofrimento. Nós vemos em constante momento Deus colocando na mesa realmente, na mesa teológica dele, na mesa da sua revelação para o seu povo, dizendo o seguinte: existe uma bênção e uma maldição. Eu vou tratar vocês, eu resgatarei vocês, noiva minha, amada minha, mas existe uma bênção e maldição. Vocês andarão em conformidade com a minha palavra, então eu abençoarei vocês. Vocês não andarão em conformidade com a minha palavra, vocês irão contra a minha vontade, então eu punirei vocês. Essa é um dos aspectos do sofrimento, né? A maneira como Deus trata o nosso mau caráter, a maneira como Deus trata os nossos pecados em consequência. Mas nem sempre o sofrimento é por consequência de pecado. Às vezes o sofrimento é simplesmente porque existiu um sofrimento. Alguém morreu na minha família, eu perdi um emprego de uma hora para outra, eu fui maltratado por alguém E até uma eu coisa esperava que... outro tratamento. Exatamente, se a gente for olhar para a vida de Jó, por exemplo, a gente vai perceber que Jó não teve o porquê do seu sofrimento, né? Então, e houve essa murmuração Não por teve parte assim, dele. né? Dentro do que a gente enxerga como Exato. normal. Ele era, Exatamente. ele era puro, ele era íntegro, ele era reto. Então, Exato. por que ele teria que sofrer, né? Exatamente. E isso passou-se aos amigos dele também, quando eles foram a questionar Jó e conversar com ele. Na realidade, eles questionaram Jó na fé dele. Sim. Né? Eles falaram: você na verdade está sofrendo por conta de pecados e você não sabe quais cometeu, então confesse seus pecados. E não é nessa realidade que no caso especificamente de Jó aconteceu. Mas a gente pode ver que na igreja, por exemplo, isso muitas vezes acontece. Olha, tal pessoa está sofrendo porque, olha, aquele sofrimento foi por causa de pecado. Ela plantou e agora ela tem que colher, né? Isso é muito Exatamente. superficial e simplista. Não dá pra gente simplesmente olhar pra realidade da vida da pessoa, pra dor dela e começar a julgar a todo qualquer momento de maneira superficial e simples. Sim. Tá sofrendo por causa de pecado. Tá sofrendo porque ele é ruim mesmo. Tá sofrendo porque Deus quer quebrar. Não. Às vezes
simplesmente algo emocional abalou a pessoa e ela está sofrendo. Ou realmente é por causa de um pecado, ou simplesmente Deus mandou aquela provação, mandou aquela coisa difícil no momento da vida onde tudo era calmo, onde tudo era marasmo e tranquilidade. Onde a maioria das lutas já tinham diminuído e a pessoa já estava, nossa, que legal! E aí vem Deus, pesa a mão pra quê? Pra ensinar. Foi bem alguma legal coisa. esse seu legal. Foi bem Disney. Sabe? Foi bem Disney. Foi bem Nelson isso. Mas, sério? Foi. Misericórdia. Foi sim. Não, tá fora. Oi, Mas vai ver esse o vídeo. ponto. O problema é que geralmente nós somos maldosos e nós nos assemelhamos com esses amigos de Jó. Nós queremos o tempo todo racionalizar o sofrimento. A gente quer explicar demais o que está acontecendo e tratar de menos. A gente precisa mais dos porquês, né? E Exatamente. não como. Olha, de acordo com o que eu percebo, você tem que tratar dessa forma. Porque você Exato. tá com... E a pessoa lá, tipo, com o emocional lá embaixo, o cara ainda destrói mais. Mas eu acho que essa visão esquisita que a gente tem em relação ao sofrimento do outro, porque a gente também não sabe lidar com o nosso próprio sofrimento. Sim, e é aí que a gente precisa, como igreja, saber... Porque é assim, gente, isso é muito básico do cristianismo, né? A empatia, ela é um elemento fundamental, é o que a palavra fala a respeito de considerar o outro superior a você, dar o valor para outra pessoa acima do que você se valoriza. Então, quando eu preciso, para fazer isso, eu preciso entender e lidar com o sofrimento. Eu preciso primeiro saber que o sofrimento, ele produz santificação, ele produz comunhão, ele produz perseverança. E como assim? Lá em João 14 e em João 16, nós temos a promessa do Consolador. Só que Jesus, ele não promete o Consolador assim, ele falou, galera, tô indo ali, mas eu já volto com outra pessoa que é a mesma coisa, mas que vai ter Então não teria sentido o Consolador. Exatamente. Se não fosse para consolar, qual seria o objetivo dele? Para que a gente o sofrimento existiria para quê? Se não fosse exatamente para isso. E aliás, a gente só prova realmente o consolo de Deus. E é uma das maneiras de Deus ser glorificado no meio do sofrimento é justamente no consolo que ele nos suporta. Sim, né? porque ninguém que tá no que legal do Vinícius precisa de consolo. Mas a gente precisa por quê? Porque, primeiro, nós somos pecadores. Segundo, o nosso Redentor vive, mas ele vai voltar. Então, enquanto o noivo não tá com os amigos do noivo, a gente precisa jejuar e passar pelo sofrimento todo. Padecer. A primeira coisa que a gente precisa entender é que quando a gente sofre, a gente está tendo a oportunidade de experimentar a ação do Espírito Santo na nossa vida. Porque ele fala, Jesus começa falando assim, olha, não se turbe o vosso coração, crê em Deus e crê também em mim. Isso é o começo do 14. O final do 16, que ele ainda está falando para os discípulos. Isso em João 14 e João 16. Ele ainda está falando para os discípulos que, olha, vocês vão ser perseguidos. As pessoas vão maltratar vocês por causa do meu nome, pela fé que vocês têm em mim. Mas, olha, no mundo vocês vão ter aflições. Ele está dando segurança e isso é um seguro de morte para o crente, né? Quando você entende quem você é em Cristo, você não ganha um seguro de vida temporária, você ganha um seguro de morte temporária e de vida eterna. Ele fala assim, olha, no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo. Por que tenham bom ânimo? Porque eu venci o mundo. Isso, exatamente, não é a ideia de Jesus venceu o mundo, então eu não tenho por que sofrer. Ele já sofreu todas as coisas. Não, é porque Cristo sofreu. E sofreu de uma maneira muito, muito drástica, como a gente vai ver mais na frente do vídeo, é que eu tenho motivos para poder passar por esse sofrimento de maneira digna e alegre, que é principal. E até uma coisa aqui para complementar é que a gente precisa entender que o fato de pertencer ao Senhor, a salvação, a gente precisa colocar na nossa mente que a ideia de Jesus Cristo trazer o Consolador através de sua morte e ele batalhar e ele ter vencido o mundo, isso já nos tira muito o peso nas costas de entender que esse sofrimento não vai ser por nossa própria conta. Cristo já fez isso por nós e ele carregou todo o sofrimento, toda a culpa, toda a aflição, todo o pecado. Então quando a gente entende isso e fala, pô, peraí, Cristo fez isso por mim, ele já fez e eu não preciso, eu apenas preciso confiar e entregar minha vida para ele. O mindset muda completamente, né? A forma como você se entrega diante da palavra e diante de Deus, acho que é totalmente sem dúvida diferente. A gente precisa também pensar a respeito de como a gente deve sofrer, qual é a maneira correta do cristão, já que nós somos um canal de conteúdo cristão, já que nós somos pessoas ligadas à igreja e vamos fazer merchan aqui, Igreja Presbiteriana do Brasil. Nós precisamos... Eu sou a presbiteriana. Para, palhaço.
Então, já que a gente realmente quer viver por esse evangelho, a gente precisa entender como Deus coloca para nós os nossos sofrimentos. Uma maneira errada de sofrer é pela murmuração. Quando a dor vem, as coisas acontecem, a gente olha as situações, o que está vivendo na nossa volta, o que as pessoas vivem e começamos a murmurar. Por que isso aconteceu comigo? Por quê? Por quê? Por quê? Vini, só para complementar, que entra diretamente com isso. Quando a gente vê que Jó murmurou, é diferente muitas vezes da nossa murmuração, porque Jó murmurou com Deus. Muitas vezes as pessoas murmuram e colocam a culpa no diabo. Fala que todo sofrimento é culpa do diabo. Ou murmuram contra Deus, né? Não, e se você for olhar verdade, Jó murmurou Jó é um contra Deus, mas né? ele questionou Deus. Vinde e isso não é arrazoemos. problema. O problema é quando nós questionamos e falamos o seguinte, viu? Foi o diabo. O diabo fez, ó, sai daqui, Na verdade, diabo. os questionamentos Entendeu? de Jó... A culpa é do diabo sempre. Os questionamentos de Jó não é numa ideia de que, nossa, ele culpou Deus. Deus está me Não, arrebentando ele aqui, questionou, que né? injusto isso. Não, ele está falando, por que está acontecendo? Senhor, por que isso está vindo para mim? Eu preciso saber, vinde e arrazoemos, vamos sentar aqui, vamos ver o que está acontecendo. Me mostra o porquê desse meu O sofrimento. que foi que eu fiz, né? O que foi que eu fiz? Mas muitas das vezes a gente olha, por exemplo, a gente vê Asaf no seu salmo, quando ele escreve que os 73. ímpios... Exato, no salmo Os ímpios 73. prosperam Os e ímpios os prosperam, justos... que é aquela ideia da Os ímpios são ricos, É. né? E os a ideia da teodiceia os de justos Deus, não. né? Deus abençoa os ímpios e pune os crentes. Que história Exatamente. é essa, né? Deus abençoa os ímpios estão muito melhor do que eu. Que gente, história é sim. essa, Senhor, se eu sou cristão? Bom, primeiro, a gente tem um texto em Romanos que nos ensina o seguinte, o capítulo 5 de Romanos vai dizer o seguinte, desde o verso 1 até o verso 4. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. E é isso. A ideia do sofrimento para o cristão, uma maneira correta de passar por esse sofrimento, é glorificando a Deus. E sabendo que você a gente precisa jogar real para você que talvez esteja assistindo esse canal e deve ter visto alguns vídeos, como por exemplo 5 pontos de um novo reformado, e daí você esteja pensando que agora que você conhece pouco mais as escrituras, isso vai facilitar as coisas para você e agora você não vai precisar viver debaixo de de um sofrimento, de um martírio característico de outra denominação. No geral, cara, o cristianismo é um chamado para o sofrimento, não existe outra coisa. O simples fato de Cristo falar o seguinte, morra para você mesmo e sirva a mim, creia em mim e me siga, Já é um ponto de você tirar tudo de você, o seu orgulho, tudo de você. Isso já é um sofrimento. Exatamente. E que você vai sofrer por Cristo. Aliás, não por é a você única mesmo. religião no mundo que chama você para sofrer e não para ter uma vida, um sofrimento temporário, para ter um regozijo eterno e não um bem-estar temporário que não tem fundamento. O choque Exatamente. é esse. O choque é esse. O coração do homem naturalmente é exaltado por si só. Nós temos uma cultura exaltada por si só, onde aquilo que é correto, aquilo que é certo, uma pessoa que é bem de vida, uma pessoa bem sucedida, é uma pessoa exaltada, uma pessoa em evidência, alguém que Iluminada. não sofre, alguém que está lá, passando Alguém que por já grandes alcançou o questões. nirvana. O ponto é, por que esse sofrimento acontece comigo? Quais são as maneiras que eu lido com esse sofrimento? Primeiro, esse sofrimento veio para a glória de Deus. Não importa se ele veio porque o mundo é mau, não importa se ele veio por consequência de como pecados. ele veio, né? Exato. Exatamente. E não importa se realmente Deus está mandando para te E provar. quanto tempo ele vai durar. Exato. Isso é para a glória de Deus e isso que é o mais interessante. Exatamente. A gente vê, por exemplo, como é que Deus responde os questionamentos de Jó. Ele não diz, olha, eu estou fazendo você sofrer por isso, por aquilo outro. Não, ele simplesmente diz o seguinte, Jó, quem sou eu? Ele se revela a Jó. Ele demonstra em questionamentos, em Isso perguntas, é libertador, a sua cara. soberania, o seu poder, a sua majestade, a sua bondade. Então Jó olha para Deus e fala, agora os meus questionamentos foram respondidos. Eu sei o porquê? Não, eu não sei o porquê, mas eu sei que Deus é bom. Aqui até aquele clichê, bem clichêzaço gospel que todo mundo fala Soberania que de Deus.
que não mostre para o seu Deus o tamanho dos seus problemas, mas mostre para os seus problemas o tamanho do seu Deus. É muito real, porque pensa só comigo, quando a gente está olhando para a circunstância, para o problema em si, a gente perde toda a dimensão do que foi construído em nossa cosmovisão. Sim. A promessa não se torna duvidável, a nossa fé em Deus se torna questionável, e até mesmo a grandeza de Deus se torna pequena diante de uma situação que vai passar. Exato. Então, isso que o Vini falou cara, é libertador para qualquer pessoa que esteja passando por qualquer situação difícil. Sim. Inclusive nós, por exemplo. Qualquer situação difícil é olhar para o autor e consumador da nossa fé. O salmista ele vai dizer assim: eu elevo os meus olhos para os montes, de onde o meu socorro vem. O meu socorro vem do Senhor, Sim. Criador do céu e da terra. E é tão enfático essa questão de que Deus está chamando a gente para nos gloriar, para tirar glória, para exaltar o nome santo do Senhor no meio dessas tribulações e provações. Sim. É aquela ideia de que quando Deus pega o seu povo e chama para si e quer tratar, ele faz igual faz com ouro e prata. Ele passa pelo fogo até ela ficar pura, ele prova, ele refina aquilo. A ideia do sofrimento na vida cristã, a gente trata como uma refinaria do nosso caráter. A gente trata como uma maneira de nos deixar sensíveis, de colocar os nossos olhos nos nossos problemas e de fazer olharmos para nós mesmos. E até mesmo a questão de você entender o quão pequeno você é e a grandeza Sim. de Deus. É você ver que você precisa aprender a ser humilde, como Cristo foi, se submeter a Deus. Se submetendo a Deus, ao serviço dele. Sim. Então, a ideia também de você entender esse processo passa também por entender que muitas vezes não é simplesmente o fato de você ter um grande sofrimento como Jó teve, porque eu vejo que Jó foi um caso um pouco mais exclusivo diante da palavra. Sim. Quando a gente vai ler, né? Vai ser difícil você identificar outro exemplo como Jó, que não entendeu o porquê, e Deus não explicou também o porquê, né? Só se revelou mais, né? Exatamente. Agora, a forma como a gente lida com o sofrimento, né? A gente tem que esperar passar por um grande sofrimento. Muitas vezes a gente sofre por problemas nossos mesmo, problemas de impureza sexual, problemas de pornografia, problemas de caráter, problemas de orgulho não desenvolvido também. E isso Deus tem que tratar em você, tem que tratar em nós, em cada um. Como que eu lido com isso? Aliás, onde Deus está em tudo isso? Agora me traz o texto de 2 Coríntios 7, né, de que quando Deus... quando Paulo escreve a Corinto e ele está realmente relatando e escrevendo contra um pecado muito pesado, ele diz que as pessoas se entristeceram lá. Mas ele ficava feliz não porque elas simplesmente se entristeceram pelo fato que aconteceu, não simplesmente choraram e reclamaram do pecado, mas que aquele entristecesse, ele era para arrependimento. Sim. Ele era um peso, uma tristeza, um sofrimento que vinha para produzir um arrependimento para a glorificação de Deus. Olha, eu me entristeci, eu estou diante do meu pecado, Deus me deixou sensível, Ele se mostrou santo, então ao passo que Ele se mostra santo, Ele me revela pecador e eu me entristeço. Só que esse entristecer-se é para arrependimento. Eu tenho que ser provado, eu tenho que ser transformado. E o mais interessante, meus irmãos, é que no meio disso tudo, no meio do meu sofrimento por conta do mundo mal, no meio do meu sofrimento por conta do meu pecado, no meio da tribulação que vem, sem explicar o porquê, Deus extrai glória para si. Sim. Isso é a melhor coisa. E até para puxar o assunto, é que quando a gente aprende isso e a gente entende que o sofrimento é para glorificar a Deus, a gente também entende que quando um outro chora, a gente tem que consolar. Exatamente. E não simplesmente explicar, porque a gente já passou por isso e a gente tem passado por isso, tem aprendido e a gente sabe, não completamente, mas sabe talvez a melhor maneira de chegar a esse irmão. E aí que entra o terceiro ponto, nós precisamos chorar com os que choram e não simplesmente chegar e explicar ou teologizar as coisas. Sim, eu quero filosofar demais, especular demais o sofrimento. Uma coisa que a gente precisa entender é que esperar o sofrimento é a maneira correta de lidar com ele. Por quê? Porque nós somos advertidos a respeito disso. Sim. Uma vez que Jesus não mente para nós a respeito de seguir a Ele, né? Ele fala assim, olha, vocês vão ter aflições, pronto, acabou, mas vocês têm uma esperança. Então, e ele pesa bastante nisso. Ele fala assim, olha, se o mestre padeceu isso, quanto mais os seus servos. Exatamente. Então, assim, você não está enganado. Então, se você não está enganado, seja maduro o suficiente para seguir a Jesus Cristo esperando que alguma coisa ruim vai acontecer em alguma hora. Porém, quando essa coisa ruim acontecer, uma vez que você já tem o coração
provado com as lutas da vida e sabendo lidar com isso de acordo com a palavra, você vai conseguir ajudar a outra pessoa que está no corpo de Cristo a lidar da mesma maneira. 1 Coríntios vai dizer que... 1 Coríntios o que mesmo? 1 Coríntios 12, 26 vai dizer o seguinte, que quando um membro do corpo sofre, todo o resto sofre junto. Então, se eu sei o que o sofrimento causa em mim, eu não tenho como chegar no Rafa e fazer menos do que ajudá-lo a entender da mesma maneira bíblica que eu entendo. Dar o suporte, né? Então o sofrimento ele é fundamental para o crescimento da igreja, para a comunhão, para que a gente se ajude a continuar perseverando na carreira que nos foi proposta. Não é só chegar e falar assim, olha só, o Rafa tá com os problemas. Ah, mas deve ser porque ele faz isso. E aí entra outro pecado, a fofoca, né? Ele tem... Ou até mesmo a gente logo chega na pessoa que sofre e tenta explicar pra ela o sofrimento. Mete aqueles jargões, dela, né? sabe? Eu tinha um amigo que ele falava o seguinte, não vem arrotar a Bíblia pra mim. E parece meio feio falar isso, mas é verdade. Tem gente que aproveita um momento... Em vez de aproveitar um momento para ajudar a pessoa que está do lado primeiro acalmar o coração e entender que Deus está sendo glorificado em tudo isso, que Deus quer fazer o melhor na vida dela, a pessoa começa a arrotar um monte de versículo que decorou e joga para a pessoa como se isso fosse prática piedosa. Meu querido, a palavra fala que até quando o tolo se silencia, ele se passa por mais sábio. Eu vejo pelo exemplo dos amigos de Jó. O Jó, até no final do capítulo 2, ele sofreu tanto com a perda da saúde, né? Quando Deus ordenou que Satanás tirasse e colocasse tumores em Jó, câncer. Jó estava sofrendo tanto que os amigos dele ficaram em silêncio por 7 dias. Foi a melhor coisa que os amigos fizeram. Tem um exemplo que eu gosto de citar, que é uma música do Casting Cross, chama assim Love Like Jesus, se eu não me engano. Que o cara escreveu para um amigo que estava passando por um momento de luto e tudo mais. E daí ele fala assim na música, olha, apenas ame como Jesus. Leve a pessoa até ele. Você não precisa ter resposta para todas as perguntas, mas apenas ame como Jesus. Sim. Jesus, ele tá ali. O melhor amigo dele morreu. E daí... As irmãs desse melhor amigo, que também eram servas dele e tudo mais, estão ali todas sofrendo. Jesus não chega, cara, com um sermão pronto, com 3 pontos e aplicação na vida da galera. Não, ele chora junto. E depois ele traz esperança. E depois da esperança, ele mostra quem ele é, poderoso para ressuscitar Lázaro. Sim, sim. Mas é óbvio, a maneira como a gente trata alguém que sofre não é tentando esfriar totalmente a nossa empatia. Pelo contrário, é sentindo a dor dela como corpo. É chorar com quem chora. É chorar junto. Mas a gente só consegue realmente ajudar, tratar alguém apontando para quem é o bom ânimo. Sim, exatamente. O nosso papel não é motivacional, entenda? Nosso papel não é ler livros de psicologia, ler de várias autoajudas e começar a se tornar o coach daquela pessoa livros que está sofrendo. Motivacionais, né? Não. Nosso papel é apontar ao Senhor Jesus, é relembrar e junto, na presença daquele irmão, demonstrar realmente que, olha, existe Cristo nas nossas vidas e é para Ele que a gente tem que olhar. É o nosso consolo, Ele é o nosso bom ânimo. Sim. Um outro problema também daquele que sofre, e é uma maneira que a gente deve tratar, é quando a gente percebe quando o sofrimento é nosso. A nossa tendência natural de quando estamos sofrendo é o isolamento. É a caverninha. Aí tem uma questão, cara. Tem uma questão muito louca, porque aí a gente aponta para um outro personagem do Antigo Testamento que sofreu, mas sofreu de uma maneira um pouco equivocada também. Lógico, ninguém consegue ser assertivo todas as vezes que está sofrendo. Isso não tem como rolar sempre. Sim. Mas quando a gente olha, por exemplo, de Elias, a gente vê que o sofrimento da pessoa, ele pode, ao invés de produzir uma coisa útil de glorificação à primeira instância, a gente consegue se fazer o contrário. Quando a gente se fecha no nosso casulo de sofrimento, muitas vezes, isso não aponta para uma questão de solitude, de vou aproveitar para olhar mais para Deus, mas sim para a maximização do nosso problema. Quando a gente faz isso, a gente precisa tomar cuidado. Nosso orgulho também se esconde através do problema que a gente está passando. E daí a gente não consegue mais olhar para nada e todo mundo e tudo que está acontecendo à nossa volta fica efêmero em relação ao problema que nós estamos passando. Eu sei que parece muito óbvio, muito natural isso, mas isso é pecado também, porque você está transformando o seu sofrimento, que deveria produzir algo que glorifique a Cristo,
produzindo um outro ídolo, entendeu? Dois problemas que a gente tem quando a gente não sabe lidar com o nosso sofrimento, nem com o sofrimento do outro, é a gente maximiza isso e daí a gente procura de alguma forma, dando qualquer tipo de sinal, estampar para as pessoas que a gente está sofrendo, para chamar a atenção. E a outra coisa é que a gente acaba não fazendo a coisa correta. A gente se isola e não vai atrás do corpo de Cristo para ser ajudado. Quando a gente não faz isso, cara, na boa, dá uma prescrutada no seu coração. Pode parecer muito assim, não, mas eu não quero levar problema para outras pessoas. Cara, essa ideia ela é errada. Eu preciso levar meu problema para os outros. Eu preciso levar para os outros, assim, para a igreja, para o corpo de Cristo. Gálatas 6:2, carregar as cargas uns dos outros. É necessário que a gente... Exatamente. E outras vezes, às vezes também a gente não confessa pecado pro irmão. E esse não confessar pecado também acaba se acaba se retraindo. A pessoa se retrai e fala assim, ninguém tá vendo o meu problema, né? Mas você não confessou o pecado, mas você também não confia em falar isso. Eu também não busco ajuda. Então como que a pessoa vai te ajudar sendo que você não confessa aquilo? Não tem como. Se eu não desenvolvo esse relacionamento com o corpo, eu não tenho como exigir que o Rafa venha me ajudar com um problema que ele não sabe que eu tenho, ou fazer com que o Vini tenha uma sacada sobrenatural de que eu tô passando por um negócio que eu não demonstro. É óbvio que quem tá sofrendo tá muito mais sensível. Então, é esperado daqueles que estão do lado de fora do sofrimento daquela pessoa o suporte. Mas a gente também dificulta esse suporte. Então, a ideia a gente não tem essa maturidade de saber lidar, entendeu? A ideia é crie vínculos, se aproxime daqueles que sofrem, trate com realmente o apontar de Cristo, com o consolo do Senhor Jesus, seja calmo ao julgar o outro com um peso desmedido, um julgamento injusto, sabe? Seja manso e humilde, né? Seja manso, exatamente. Ouça, simplesmente ouça o que a pessoa tem para falar. E aí então você acalma o coração dela, aponte o Senhor Jesus. Essa é a maneira que a gente deve tratar os outros. E se você se pegar sofrendo, ajude aqueles que devem o suporte a você. Exato. Diga, olha só, realmente eu estou sofrendo. Acalma o coração, vá buscar o Senhor Jesus e esse é o caminho. Ore e leia a Bíblia. Sabe por quê? E aí quando a gente vê isso, perdão de cortar, mas Tô acostumado. quando a gente olha o sofrimento do outro, ele não tem comparação com o sofrimento de Cristo. É aqui, galera. E aí que entra o ponto máximo Aqui é o ponto principal desse vídeo. A cerejinha gente. do bolo. Você pode sofrer da maneira que for, você pode lidar de uma maneira madura ou de uma maneira não tão madura. Mas uma coisa que você não pode negar é que a gente tem um único modelo de sofrimento. E um modelo para tudo, não só para glorificação, para celebração, não só para a vida cristã como um todo, mas principalmente para sofrer. Ele foi experimentado em todas as coisas. Sim. E como ovelha muda, Perante os tosqueadores, ele passou por tudo. Ele é um homem de dores, ele sabe o que é padecer. Ele não abriu a boca, gente. Ele não abre a boca. Você, quando a gente olha pelo que a gente falou lá atrás no vídeo, que foi o seguinte, muitas vezes nós murmuramos e murmuramos errado, porque não há um problema em si da murmuração no sentido do questionamento, na realidade, né? Não da murmuração, mas a gente questiona errado Cristo diante do sofrimento de carregar sobre si a ira de Deus, de todos aqueles a quem ele salvará, a quem ele salvou, aos seus eleitos. Olha o tamanho disso. Né? Ele não abriu a boca, ele não murmurou. É um sofrimento Então, surreal. quando você coloca numa balança o seu sofrimento com o de Cristo, como que é isso? isso precisa ser colocado na balança. Entenda, esse vídeo não é para que você crie um sangue de barata, não é isso. A ideia Mas não é que- passar não, por tudo calado, incólume, aquele Buda Zen, né? calculista, tipo assim, nada me afeta. Não, pelo Nós contrário. somos homens, nós somos frágeis, nós sofremos, nós doemos e sim, nós temos questionamentos. Muitas vezes a gente passa por sofrimento não calados, não como se nós não tivéssemos abalado. Abala sim, mas o ponto é, qual vai ser o meu questionamento? O meu questionamento Exatamente. é para arrependimento, é para buscar o conselho de Deus, é para enxergar mais ao Senhor? Ou o meu questionamento ele é pecaminoso, no sentido de esconder a glória de Deus em tudo isso, esquecer de que Ele ainda Exaltar a si continua mesmo, no controle, quando tudo tá bom ou quando tudo tá muito ruim, e Ele ainda tá lá no controle, ou essa coisa muito ruim veio pela mão dele para tratar a minha pessoa, então esse é o ponto. Não é que Cristo passa calado sem falar nada, Ele ora ao Pai 3 vezes. Ele ora. Ele ora, mas ele passa, Ele busca o Pai, né? ainda nos seus questionamentos, ainda na sua dor,
ele se submete à vontade de Deus. Exatamente. Esse é o ponto. E sabe por que isso é tão importante? Porque é através de Jesus e do exemplo de Jesus que nós sabemos que a vitória dele nos garante uma vitória também e nos promete algo muito maior, meu filho, que é uma eternidade muito bonita. Exatamente. Por mais que nós saibamos que nós sofreremos nessa vida, que o sofrimento é certo, ele existe, e que temos que saber lidar com esse sofrimento da maneira que a Bíblia nos apresenta, e que nós devemos, através disso, chorar uns com os outros, e nós continuaremos chorando, nós temos a certeza de que um dia esse choro vai acabar. E lá em Apocalipse 21:4 diz o seguinte, que ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas essas coisas passaram para sempre. Ou seja, a certeza que Cristo nos dá através da morte, da ressurreição, é que nós um dia não teremos nada disso, nenhum choro haverá. A esperança do nosso sofrimento, meus irmãos, é que o sofrimento de Cristo não foi um sofrimento para perdição, mas foi um sofrimento para resgate. E Deus está a nos resgatar através dos nossos sofrimentos também, se apresentando, nos consolando e nos dizendo: existe uma glória eterna, existe um consolo. Ele é o nosso consolo. É isso aí. Para você que assistiu esse vídeo até o final, continue perseverando, continue sofrendo, mas de maneira correta. Busque maturidade em Cristo, não só para lidar com seus pecados, não só para lidar com a igreja, mas para sofrer de maneira que glorifique a Ele. Em todas as coisas, glorifique a Deus. Então, na maneira como você sofrer também. Porque a esperança, meu filho, não é a última que morre. A esperança vive para sempre. A esperança é Jesus. Esperança é Jesus. E Tchau, olha gente. só, Vai falar mais? Filipenses 1:29 diz o seguinte: nós não só temos a bênção de ser agraciado pela salvação de Cristo, mas também de padecer com Ele, mas também de seguir no ministério com Ele, ainda que com dor, ainda que com lágrimas. Cristo está conosco. A gente já dando tchau aí, nem esquecemos de... Diquinha de leitura, surpreendido pelo sofrimento da editora Cultura Cristã, do nosso saudoso Sproul, que já se foi para a glória, para a esperança eterna. Já cansou de sofrer, já tá lá. Agora vai aproveitar, né, nosso bonitão? querido professor. Deus abençoe você, Tchau, até gente. mais. Valeu! Até mais.